Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: disposto a padecer por Cristo. Você está disposto a padecer por Cristo? Olha o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, no versículo 29. Porque vos foi concedida a graça, o privilégio de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Como isso falou comigo, meu irmão, minha irmã? Precisamos então trabalhar em cima desse versículo para entender o que Paulo quis dizer com isso. Amém? Nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Está aí. Um monte de pessoas dizendo que crê em Cristo. Agora eu pergunto para você, meu irmão que me ouve, minha irmã, você está disposto ou disposta a padecer por Cristo? Porque isso vai requerer mais de você. Além de palavras, vai requerer mais do que palavras. Porque quando você está disposto a padecer por Cristo, você vai entender que padecer por Cristo é um sofrimento incondicional, onde você irá vivenciar coisas que você acha que não faz sentido. Por exemplo, você amar quem te odeia, perdoar o que te ofende, né? Dar água de beber para o teu inimigo, dar comida para o teu inimigo. Se o teu inimigo te pedir para caminhar uma milha, você caminha 2 milhas. Então, você está disposto a entender, a cumprir esse chamado de cristão? Porque quando Paulo destrói aqui aquela ideia de cristianismo ser apenas aquele que acredita. Porque a Bíblia fala que até o diabo acredita, e quando ouve ele treme. Então, acreditar em Cristo não é o suficiente. Você está disposto a padecer por Ele? Porque isso vai te colocar numa situação diferente da que você conhece, totalmente fora daquilo que você conhece e nós conhecemos. Porque nós aprendemos a amar somente quem nos ama, a perdoar somente aqueles que nos perdoam, mas o Senhor está dizendo que precisamos padecer de uma forma incondicional. Isso vai requerer de você, homem e mulher, um sofrimento incondicional, onde a lógica não terá vez, onde o sentido não terá vez nessa vida cristã. Então, em nome de Jesus, você está disposto a padecer por Cristo? Então vai além. Paulo diz, vai além, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Não somente dizer eu creio. Deus quer de mim e de você que aprendamos a padecer por ele. Um sofrimento incondicional, que viola todas as leis humanas, que viola todas as concepções humanas. Tudo aquilo que a gente entende por razão, por lógica, não terá sentido nessa vida cristã. Porque aquele que você ajuda pode ser este mesmo que irá te apunhalar pelas costas. Porque você veja que pode acreditar, não tem como filmar, não foi registrado, não tinha câmera para filmar nessa época, um celular na mão para filmar isso. Mas você pode acreditar que parte daquelas pessoas que disseram lá, na hora que Pilatos, Barrabás ou Jesus, parte das pessoas que Jesus curou, que Jesus operou milagres, que viveram, que vivenciaram o que Jesus havia feito, estava lá dizendo, crucificam, queremos Barrabás, não queremos Jesus. Então, é algo que está além da nossa concepção, além daquilo que entendemos por lógica. Por isso, Jesus te chama para ser uma pessoa disposto a
a, 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 a padecer por ele. Então isso é ser cristão. Ser cristão não é apenas dizer eu creio. Ah, eu creio, eu creio, eu creio. Levantar a mãozinha para o céu, apontar dedo. Meu irmão, isso é só encenação. Isso é só encenação. Isso é só para Miguel ver, né, como diz aí. Então, se você quer, de fato, ser um verdadeiro cristão, tem que estar pronto, disposto a padecer por ele. Amém? E olha que interessante que isso se chama... nós precisamos entender que nós vamos lidar com pessoas, não com coisas, não com objetos. Ser cristão vai lidar com pessoas. O cristianismo vai te levar a lidar com vidas, com pessoas, e essas pessoas vão chegar doentes, machucadas. Sabe por quê, meu irmão? Porque estamos em meio a uma batalha, estamos em meio a uma luta. Então não fantasie o cristianismo, não fantasie o cristianismo. Ser cristão é ser soldado. E sabe que soldado, ele está à frente de batalha, ele está na batalha, está no meio da batalha, ele está no meio da guerra. E no meio dessa guerra você vai encontrar soldados feridos. Sabia? Soldados feridos. Quantas pessoas chegam feridas, machucadas, e nós vamos ter que aprender a lidar com elas. Vamos ter que aprender a lidar com os ferimentos delas. Elas vão chegar precisando de ajuda. E nós, como cristãos, dispostos a padecer por Cristo, precisamos estar prontos para lhe estender a mão, lhe estender as mãos e ajudá-las a sarar dos seus ferimentos. Sabe, quando você está numa batalha, você vai encontrar soldados feridos. Mas a tua batalha não é contra os feridos, a tua batalha é contra o seu opositor. É contra aquele que luta, que vem contra você com veemência, querendo te destruir, querendo destruir a igreja. Não é o soldado abatido lá no meio da batalha, no meio do combate que é teu inimigo. O teu inimigo é o teu opositor, o diabo. Demônio, Satanás, ou o nome que você desejar dar a esse inimigo, você precisa estar atento a isso. Não é o teu irmão. A tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades. Em nome de Jesus. Ser cristão é estar disposto a padecer por Cristo. São sofrimentos incondicionais que você terá que enfrentar no teu dia a dia, porque vidas chegarão machucadas no meio dessa batalha, no meio dessa luta. Ser cristão é ser soldado. E soldado tem que estar pronto para batalhar, para guerrear, não contra o seu próximo, contra o seu irmão, mas contra o seu opositor, contra aquele que se opõe à palavra, contra aquele que se opõe a tudo que se refere a Deus, que é o diabo. Amém, meu querido? Você está disposto a isso? Então, para lidarmos com pessoas, precisamos ter empatia. E sabe que empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, ou de aprender o que ela aprende de outros. É a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa. Então a pessoa chega ferida. E nós temos, como cristão, dispostos a padecer por Cristo, a cuidar dessas pessoas, a estender as mãos, não para acusá-la, não estender o dedo, apontar dedo, mas para ajudá-la a levantar, a curar as suas feridas. Você está disposto a isso, cristão? A tua luta não é contra os soldados feridos, não são contra os feridos, mas é contra o opositor da palavra. Então precisamos dar socorros médicos e espirituais. O cristão precisa ter, ele precisa ter medicamentos espirituais para poder fornecer para essas pessoas feridas. Não basta acreditar em Jesus, tem que estar disposto a padecer por Ele. Isto vai requerer de você, meu irmão, minha irmã, vai requerer de você e de mim mais do que, eu acredito nele. Vai requerer mais do que eu acredito em Deus.
sabe, vai requerer mais de você. Você está disposto a isso? O exemplo de Cristo, temos o exemplo de Cristo muito, é um exemplo a ser seguido, né? Temos o exemplo de Cristo para nos ajudar a padecer por Ele, fazendo com que nossas ações sejam semelhantes a dele. Filipenses 2, no versículo 6, eu vou estar lendo assim parte do versículo, diz assim: subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. No 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que é ser cristão? É ser servo. É se esvaziar de si mesmo. É não ter a usurpação de querer ser melhor do que Deus, de querer ser Deus. Porque nós não podemos ser. Então, em nome de Jesus, ser cristão não é apenas dizer eu creio. Eu acredito, ou levantar a mãozinha para o céu, como a gente vê hoje, virou moda, né? Ser cristão é a disposição, meu irmão, é a disposição de se padecer por Cristo. Você está disposto ou disposta a padecer por Cristo? Porque é isso que é ser cristão. Que esta palavra possa te trazer direções, para que você possa ser melhor hoje do que você foi ontem, ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. Está disposto? Está disposta em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus, quero orar por você, Senhor amado. Fale o coração desse povo, alcance suas vidas, alcance seus corações, convença com teu Espírito, Senhor, para que tenhamos homens dispostos a padecer por Cristo, e não apenas falando com palavras, Senhor, só por palavras, mas de coração, de atitudes, Pai. Pessoas dispostas, Senhor, a cuidar dos ferimentos daqueles que se achegam, daqueles que foram abatidos no meio de uma batalha. Cristãos sabendo e convictos de que estão numa batalha, que são soldados e que estão batalhando não contra os soldados feridos, contra os feridos, mas contra o opositor da tua palavra, que é o diabo, Pai. Senhor, toca, Deus, convença, opera de uma forma maravilhosa no coração de todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha aí momentos maravilhosos com o Senhor e que esteja disposto a padecer por Cristo. Não basta apenas dizer que é cristão. Não basta apenas. Deus te deu essa graça de padecer por Ele, então falar apenas que é cristão, acreditar nele somente, não é o suficiente. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.